Olá, Pedro. Olá, Mia. Bem-vindos ao podcast Inspiração para uma Vida Mágica. Hoje, episódio número... 455. 455. 455, Sim. é isso mesmo. Hoje vamos falar sobre... Nós vamos falar sobre o poder do o significado. poder do significado e os 4 pilares do significado, que no fundo são 4 necessidades humanas que nós temos. E vamos discutir o que é que cada um significa e qual é o nosso nível de satisfação dessas necessidades e como isso nos afeta no geral. Sim, a conversa vai meter um pouco de tudo. Vamos acabar a falar sobre religião, sobre sociedade, sobre política, sobre parentalidade, estilo podcast IVM. Exatamente. Não é? E acho que é um bom episódio para ouvir ou convidar outras pessoas a ouvirem também. E depois conversar porque sobre vão ele. querer conversar sobre isto. Sim, isso. Antes de irmos à conversa, lembrar que o curso Código Humano começou já e ainda é possível aderir ao curso. São 4 semanas, uma aula por semana, de 1h30. As aulas ficam gravadas para quem não puder assistir em direto. As aulas são no Zoom. Daí faz sentido começar agora. Podem começar agora, sem problema. O instrutor é incrível, sou eu. Neste curso eu apresento o método laser, o célebre método das cores, que foi criado em 2008, 2009 e desde essa altura tem vindo a ser explorado, aplicado, ensinado, testado, e neste curso eu ensino o método e como utilizá-lo para melhorarmos a nossa comunicação, os nossos relacionamentos e os nossos resultados. É uma bela de uma promessa, é? Decifrar o código humano. Sim, portanto, juntem-se a nós para encontrarem o link que vos permite aderir ao curso. Ele está nas notas, nas nossas redes sociais, etc, etc. O curso, como é a primeira edição, ele foi lançado com 50% de desconto. Quer dizer que podem comprar o curso por 75€, que eu acho que é um preço bem justo e interessante. Uma bela oportunidade para aprenderem sobre este método que eu tanto gosto. Eu também. Sim. Agora está na hora de falarmos sobre o poder do significado. Isso mesmo. E vamos nós. Este é o Inspiração por uma Vida Mágica, podcast de desenvolvimento pessoal, com Micaela Oven e Pedro Vieira. A Mia e o Pedro partilham uma paixão pelo desenvolvimento pessoal e estas são as suas conversas. Relaxa, ouve e inspira-te. Que se faça magia. Hoje quero falar sobre um tema clássico, sobre felicidade. Porque estive a ler um bocadinho sobre alguma investigação feita para Emily Esfahani Smith. Ela é uma investigadora como é que se diz? É americana, mas com origem de Irão. Pronto, certo. Iranesa. Iraniana. Iraniana. Fogo, o que é que eu não estava a conseguir? Pronto, e ela vai buscar ideias de filosofia, de psicologia e tem feito muitas entrevistas sobre este tema. E ela, com a sua investigação, percebeu que o que realmente sustenta uma vida plena não é a felicidade em si, é ter significado, haver significado na vida. E ela identificou 4 pilares. O livro dela chama-se Power of Meaning, não é? The Power of Meaning. O poder do significado. O poder do significado. Sim. Portanto, ela identificou então 4 pilares e eu gostava de falar um bocadinho sobre estes 4 pilares. São os 4 pilares do significado? Do significado. Ou seja, Ok? Portanto, não é só o significado em si, ela dividiu em 4 e eu acho que estes 4 pilares dão uma visão muito interessante sobre o que é isto de significado, um bocadinho além só daquela ideia tradicional de desenvolvimento pessoal, também do propósito, de termos um propósito, e dá um bocadinho mais de estrutura
e de compreensão em relação à experiência específica do que é isto de significado. Ok, então isso está aqui uma oportunidade a quem nos está a ouvir, não é? E a mim, que vou ouvir isso, de fazer uma espécie de autodiagnóstico, não é? Eu posso ouvir cada um desses 4 pilares e depois pensar de 0 a 10 quanto significado é que realmente eu sinto na minha vida proveniente deste pilar, Sim, não é? podemos tentar isso, porque o que a Smith, ela argumenta que cultivarmos estes 4 pilares, cada um dos pilares, que nos ajuda a lidar melhor com as adversidades da vida Ok. e que aumenta assim, a sensação de bem-estar geral e dá assim uma sensação de uma plenitude mais profunda do que uma constante busca pela felicidade. Uhum. Portanto, estás preparado para ouvir Estou o que... preparado, assim, de uma forma geral, não é? Com a introdução que tu fizeste, acho que isso está, assim, muito alinhado com o trabalho que eu faço habitualmente com clientes, porque Yeah. percebo que quando lidamos com adversidades, se nós atribuirmos um grande, forte e importante significado àquilo que estamos a pretender fazer, normalmente encontramos recursos para lidar com a adversidade. Yeah. Mas se tiver um significado inexistente ou muito tenue, frágil, normalmente não utilizamos os nossos recursos, não é? Deixamos que a adversidade vença. Yeah. Sim. Yeah, claramente. Sim. Ok, então eu gosto muito desta primeira, que é a pertença, ou belonging em inglês, mas pertença em português. E a ideia de nos sentirmos ligados a outras pessoas de forma autêntica. Uhum. E acho que aqui de forma autêntica é bastante chave aqui. E que nessas ligações, nessas relações, que exista um cuidado e um reconhecimento mútuo. No fundo, que haja assim reciprocidade na relação e que esta sensação de pertença é o primeiro pilar aqui do significado. Portanto, aí é tu sentis que pertences a uma relação, pertences a um grupo, pertences a uma coisa que vai para além de ti, é isso? Sim, e também eu acho que é eu agora estou a introduzir aqui também as minhas interpretações disto, obviamente, mas é de haver uma realidade partilhada. Certo. De sentirmos que nós temos alguma coisa em comum e nós pertencemos aqui. Não é só não é que eu estou a pertencer a ti, não é? Sim. Mas é que há aqui algo que há uma realidade partilhada. Penses, não é minha, é a relação. Yeah. E eu acho que uma das razões porque há muitas pessoas não estão bem hoje em dia reside nessa falta da sensação de pertença, ou falta de... Não é? Nós podemos ver a pertença como uma necessidade universal humana Sim. e que acho que muitas pessoas têm essa necessidade muito mal nutrida. Aí nessa definição que apresentaste, falavas na reciprocidade, né? Que eu acho que algumas pessoas partilham comigo coisas do género. Ok, eu tenho a minha família e até sou muito ligado à minha família. Só que por exemplo, eu sinto que eu dou muito e recebo pouco. Ou que tenho, sobretudo, responsabilidades e compromissos para com a família. Portanto, é normal que nesse caso não há essa ou pelo menos a pessoa não sente essa reciprocidade, logo isto não vai satisfazer totalmente esta necessidade de pertença. E é que também nos mostra que não basta só estarmos rodeados de pessoas. O Certo. pertença não é eu tenho muitos amigos. Certo. Né? Tem que haver algo além, tem que haver um vínculo, uma ligação especial com estas pessoas e uma sensação de que eu acho que um bocadinho daquela ideia de Sabubona, de umas ideias de algumas partes da África, não é? Eu existo porque tu me vês, não é? Eu vejo-te e tu vês-me. Essa sensação, Ok. não é? Sim. Que a pertença é nutrida
através disso. Sim. Faz sentido? Sim, curiosamente, não sei se isto se bate certo para ti, mas esta pertença parece ser mais fácil de sentir ou mais provável ela existir em relações longas, que é, já conheço esta pessoa há muito tempo, já passei por muitas coisas com esta pessoa, já me dei muitas vezes a ver e já tive muitas oportunidades de ver, né? E, portanto, a sensação de pertença pode ser maior aqui. Mas ela, às vezes, também ela aparece em relações recentes, não é? Porque, às vezes, tu rapidamente podes ter até... não é? Conheceste alguém e ambos se puseram num local de vulnerabilidade e de, olha, empatia, de que falamos no episódio anterior, e esta sensação de pertença até pode aparecer rapidamente. Não é? Sim, e acho que, não é como eu estava a dizer aqui inicialmente, que a ligação autêntica, e tu disseste aqui outra palavra que eu acho que é fundamental, que é a vulnerabilidade, Aham. né? Que é esta sensação de pertença só pode realmente ser, ou essa necessidade de pertença só pode realmente ser nutrida quando existe autenticidade e vulnerabilidade. Porque senão ela não vai, essa ligação não vai ser tão forte, né? Olha, pensando... Daí, Sim, ligando aqui na cena que estavas a dizer, daí às vezes acontecer com pessoas que acabaste de conhecer, mas outras com as que conheces há anos não te sim. nutrem essa necessidade. Mas ligando também com um dos meus temas favoritos, a manipulação, não é? O manipulador normalmente é muito hábil a simular este interesse em ti, esta vontade de ajudar, esta vontade de contribuir, esta vontade de te ver e reconhecer, não é? Aliás, os políticos manipuladores criam rapidamente em pessoas que não têm esta necessidade de pertença satisfeita a ideia de que eu e tu pertencemos à mesma cena e eu preocupo-me contigo e eu vejo-te. Certo, e nas seitas joga-se muito com isso, Completamente, não é? É sim. isso. Ok, mas isso é pertença, Sim, ok. né? Primeiro. E é encontrar a tua tribo, Não é? ou Ok. teres várias tribos também Sim. pode ser. Então, o segundo é efetivamente o propósito, o purpose, né? É de ter objetivos mas é purpose no sentido de objetivos que vão além de nós, Ok. que têm a ver com a contribuição para algo maior, seja na família, no trabalho, na comunidade. Ou seja, é um sentido de propósito que vai além do meu eu, de mim. Sim. Não é um propósito do meu propósito pessoal de vida só. Tem muito a ver com esta cena de De contribuição. contribuição, sim. Mas aí será o propósito, assim, tu há pouco falaste, não é só o propósito ou o significado daquela forma mais comum, assim, no mundo do desenvolvimento pessoal, que é esse é a ideia de propósito mais comum no mundo do desenvolvimento pessoal, não é? Que é o propósito... O teu. Não, o teu, mas que vai... tu és, em muitas abordagens, és convidado a encontrar um propósito que vai para além de ti. Sim, não é? Que tem a ver sim. com servir, tem a ver Yeah. com contribuir. Portanto, esta é um segundo. E acho que podemos encontrar muito isso. Eu acho que muitas mães têm esta necessidade nutrida, ou este pilar. Acontece muito através da maternidade, por exemplo, pais também, certamente. Só que depois há uma altura em que sentem que têm propósito, mas não têm pertença, Exato. quando não há a retribuição. Exato. Olha, mas esta ideia de propósito, ou a ausência dele, é a razão pela qual tantas pessoas estão muito insatisfeitas no trabalho. Quando sentem que o meu trabalho não tem um propósito maior, ou não estou numa organização que tenha um propósito maior. E eu aqui sou dispensável, a minha contribuição não é muito insignificativa, Sim, não faz diferença. Sim, ou mesmo até pode ser, a minha contribuição é significativa, mas para gerar algo que não é um propósito maior. O propósito maior é gerar dinheiro para o acionista, Yeah. que quer ser milionário, não é? E às vezes as pessoas podem se sentir muito vazias quando não estão envolvidas, ou quando sentem que, ok, nós estamos aqui na família, até somos unidos e não sei o quê, mas não há assim um propósito maior, nunca discutimos muito sobre isso. Qual é a coisa maior que nós estamos a procurar viver? Não é? Esta discussão torna-se facilmente muito abstrata, não é? Sobre o propósito. E na realidade é uma sensação muito interna. Ninguém te pode dizer
é algo que tens mesmo que sentir, não é? Uhum. Quer dizer, também como pertença, obviamente, Sim. mas estava a ter uma conversa ontem sobre isto, uma pessoa que estava muito insatisfeita com o seu trabalho e que estava a se sentir muito triste porque estava a sentir que não estou, a minha contribuição, eu não, este, este papel não tem tarefas que me permitem contribuir além só das ceninhas práticas, Ok. não é? Não têm o que estou a fazer não tem um verdadeiro propósito. Isso estava a custar muito Sim. a pessoa. Agora, o que eu acredito é que mesmo nessa situação, essa pessoa pode encontrar esse propósito. Uhum. E com algum trabalho, né, a disponibilidade para isso. Sim. Estou a dizer isso porque às vezes parece que tem que ser assim uma cena brutalmente grande, não é? Tenho que ir fazer voluntariado no sítio mais perigoso do mundo. Uhum. Não é necessariamente isso que vai fazer, Sim, o propósito é de cada um. certo? E podem existir muitos. Mas a pessoa pode ter uma sensação, mas se lhe perguntar 0 a 10 quanto é que esta necessidade de propósito está preenchida, ela vai dar um número, olha, 5, 8. Yeah. Não é? A pessoa pode sentir um vazio ou pode sentir plenitude. Não é? Uhum. É? Certo. Boa. Terceira? Certo, vamos. Ok, então temos uma que eu também acho muito, muito interessante, que é a transcendência, ou transcendence, a sensação de sentirmos espanto, termos experiências que nos fazem sentir conectados a algo superior ou maior do que nós, como mantemos na espiritualidade, na arte, na natureza, ou até em estados de flow, às vezes, mas essa sensação de ter experiências com conexão de algo muito maior do que isso. Yeah. Yeah. Isso era para eu comentar? Sim, óbvio. Então o meu comentário é assim. Isso acontece muitas vezes naquilo que designamos de estados alterados de consciência, né? Sim. Que é quando nos conectamos com alguma coisa que às vezes até é difícil de explicar, não é? Pois algumas pessoas inventam Significados, não é? sim, ou inventam umas narrativas incríveis à volta disto, não é? Ou Deus, o universo, a energia, o cosmos, ou o eu superior, mas é uma sensação e que não é? De transcendência. De transcendência, de que há aqui algo que vai para além de mim e do qual eu faço parte. E quando nós nos conectamos com esses estados alterados de consciência, onde é mais fácil sentir isso, não é? Podem ser induzidos por a contemplação, não é? Ver arte, estar no meio da natureza. Podem ser induzidos por práticas, como por exemplo Breathwork. práticas de respiração, algumas práticas de hipnose e de auto-hipnose ajudam a entrar nesses estados alterados de consciência, podem ser induzidos por substâncias e às vezes são simplesmente casuais, que é simplesmente eles acontecem, não é? São fenómenos bioquímicos que nos levam até essa sensação. O que eu noto é que às vezes na conversa com clientes e alunos é que algumas pessoas têm facilidade ou de forma mais ou menos regular acedem a essa transcendência e outras quase nunca ou nunca o fazem. E estas têm mais dificuldade em sentir essa tal plenitude que tu estás a falar aqui. A falta da transcendência. A falta de transcendência. Há pessoas que têm zero de transcendência na sua vida e falta... Parece que falta qualquer coisa. Também para dizer, este também, olha, experiências que nos fazem sentir conectados a algo superior, isso também pode ser sexo. Claro. Experiências não é? De conexão, assim, de uma Não as forma tais muito forte. práticas físicas. Exatamente. Estava a me lembrar que, olha, é bom. Estas três, a pertença, a propósito e transcendência. Isso é que as pessoas dizem, oh meu Deus. É. Sim. Tem uma experiência transcendente. Exato. Ok. Sim. Tem muito a ver com algo além de mim, né? Sim. Além de eu, não está tão ligado ao eu, é algo, né, transcender o eu, é ir além do... E transcender a nossa posição perceptual, a posição a partir da qual
nós interagimos com o mundo. Às vezes, quando... Né, uma coisa que todas estas experiências de transcendência têm em comum é que a fronteira entre aquilo que é a Mia e o mundo, ela fica mais esbatida Certo. ou até se desvanece completamente. Yeah. E por uns instantes tu sentes-te parte de um todo, tu sentes-te em conexão com um plano diferente daquele em que estás agora, que é, no fundo, transcendes estes limites ou fronteiras do que é a Mia e do que é o resto do mundo. E acho que a transcendência é isso, é a transcender esse limite ou essa barreira, que muitos acreditam que é uma barreira ilusória, é simplesmente algo que nós nos habituamos a percepcionar como existe um dentro e um fora, um eu e o mundo. E quando isso se esbate, as sensações são muito interessantes e normalmente agradáveis. Mas eu estava aqui a pensar que mesmo os outros dois também são algo além de mim, não é? Ter um propósito além de mim e estar ligado a algo diferente. Ao contrário do quarto pilar, que tem a ver com a criação de uma narrativa coerente, não é? O storytelling, que eu usei em inglês, não é? É a nossa capacidade de compreender e contar a própria vida com uma narrativa coerente, e dando sentido à nossa vida, às nossas experiências, as experiências boas, as experiências dolorosas, as nossas necessidades, aquilo que estamos a sentir, no fundo de nós conseguirmos reportar, não, contar a nossa própria vida com uma narrativa coerente. Isso também é algo que está, até o Dan Siegel, não é, um dos meus grandes mestres, fala muito disso também, para nós podermos fazer algum tipo de mudança, não é, fazer diferente do que os nossos pais fizeram, por exemplo, e de nós nos sentirmos bem, é de nós conseguirmos contar a nossa própria história, né? Portanto, aqui volta para nós mesmos, que apesar desta necessidade de transcendência, propósito e pertença em ligação com os outros, existe também essa necessidade de poder contar a minha própria história. É engraçado quando nós contamos a nossa história, às vezes, se o apreciarmos assim um bocadinho de fora, percebemos que estamos realmente a organizar ou a reorganizar um conjunto de coisas que, na altura, quando aconteceram, nem era muito perceptível as relações de causa e efeito, ou as razões pelas quais alguma coisa estava a fazer, ou a ligação, não é? Nós parece que estamos a unir os pontos, não é? Quando organizamos, estamos a unir os pontos. Uns pontos que às vezes na altura pareceram meios caóticos ou meios aleatórios, e agora estamos a organizá-los. Isso faz sentir que o sítio onde nós estamos agora, que ele tem alguma lógica, ou tem alguma consistência. E que aquilo que nós somos neste momento, aquilo que está em nós, faz sentido. Faz sentido porque é produto destas coisas todas que aconteceram. E essa experiência de eu faço sentido, aquilo que eu estou a viver internamente faz sentido, é muito é fundamental para o nosso bem-estar, não é? É exatamente isso que se faz ou como parte do processo terapêutico, não é? Na psicoterapia, ou às vezes assim, a um nível não tão profundo. Eu mesmo no trabalho de coaching, quando as pessoas, não é, inicialmente começam a descrever um pouco o sítio onde estão e os desafios que estão a enfrentar, elas muitas vezes começam pelo passado, a dizer, isto começou, ou isto é por causa de... E começam a organizar, ou às vezes, lá está, elas às vezes já têm esta narrativa coerente, ou outras vezes começam a criá-la quando se relacionam mais com os acontecimentos do passado. E é interessante perceber que esta narrativa coerente, mesmo quando o sítio onde eu estou agora não gosto muito, não é muito satisfatório, mas ele faz parte de uma narrativa coerente. Parece criar aqui uma solidez que me ajuda a sentir mais pleno. Interessante. Estou também a pensar que, claro que nós, não é, fala-se muito de journaling, não é? Eu fazer journaling, no fundo, é trabalhar este storytelling pessoal, esta criação da narrativa coerente. E o que me parece é ter alguém que ouve a tua história, faz toda a diferença. Sim, além de ti, que ouves imenso a minha história, os nossos filhos, coitadinhos, ouvem muito as minhas histórias. E eu às vezes estou assim a contar-lhes uma história. É muito comum
contar-lhes histórias sobre quando eu tinha a idade deles. E eu às vezes assim paro e observo o que estou a fazer e digo que engraçado, eu estou mesmo... Às vezes chego ao fim e há uma sensação de, ok, isto agora até entendi melhor, ou percebi melhor, ou isto ganhou mais sentido, no fundo ficou mais organizado. Sendo que uma parte disso é criação, não é? Claro. Às vezes, porque às vezes há coisas que estamos a fazer ligações agora, eu às vezes estou a contar uma história e depois na meio digo assim, que engraçado, nunca tinha pensado nisto desta forma, porque é com o conhecimento que eu tenho agora, estou a revisitar o passado e a reorganizá-lo em termos de lógica ou de significado, é engraçado. Eu há tempos estava em casa dos meus pais e encontrei um dos meus diários antigos, e até trouxe para cá. É o diário que eu escrevi quando estava na secundária. Tinhas Portanto, 16, 17? entre 16, 18, acho que se calhar entre 17 e 19, por aí. Ok. Esse diário até foi curioso porque estava a ler umas coisas, estava a olhar porque até a minha Caligrafia. escrita, a minha caligrafia mudou, Sim. consegue-se ver, está diferente do início até ao fim do diário. Tinha ali papelinhos, não é? Que alguém me tinha dado o seu número de telefone, ainda tinha lá o papel, não é? Agora, naquela altura não era tão fácil como agora pego no telemóvel, né? Mas ainda tinha lá os papéis com números de telefone e mensagens que pessoas me tinham escrito e assim. E foi muito... Estava a pensar nisso por causa de tu dizeres olha, nunca tinha pensado nisto desta forma, não tinha nada por aí. Mas estava a ler aquilo, não li de início ao fim, foi assim, li algumas coisas diferentes. E foi muito aconchegante, acho que é essa a palavra, aconchegante, ler aquelas coisas e entrar um bocadinho no mundo da Miazinha, que nem era Miazinha naquela altura, era só Mia, né? De há 30 anos atrás. Shit. Sim. E ao mesmo tempo perceber que eu não sou assim tão diferente. A Mia dessa altura tinha estes 4 pilares assim preenchidos. Porque essa idade que tu estás a reportar, não é? 17, 18, 19, há muitos jovens que nessa idade sentem-se assim muito em turbulência, estão à procura do seu lugar no mundo e às vezes alguns reportam que não se sentem muito bem. Será que é porque esses pilares ainda são difíceis ou podem estar a ser difíceis de preencher? Por exemplo, o primeiro, a pertença. A pertença acho que é aquela que está mais nutrida naquela... Sim, às vezes há grandes amizades e muitos jovens dessa altura. Aliás, é um dos desafios que tem vindo assim a público, é um dos desafios que é maior para os jovens de 17, 19 anos agora do que era há 30 anos, porque por causa de muitas relações terem passado a existir no mundo digital, há menos a criação desta sensação intensa de pertença, não é? Mas e os outros? Sim, eu acho que aquela altura em que eu estava a ver aquilo era uma altura de muita busca de propósito. Querer mudar o mundo? De querer mudar o mundo, não é? Mesmo. Não havia a parte da transcendência, foi na altura em que eu já comecei a explorar muito a espiritualidade. Portanto, havia essa busca, havia uma consciência de que havia essa necessidade eu acho que é também muito natural nesta e esta na história da narrativa, muito esta cena de fazer escrever o diário estava muito ligado a isso também. Mas também é possível estar muito perdido em relação a estas coisas todas com essa idade, não é? Sim. No meu caso não estava assim tão perdida, acho eu. Certo. Mas sim. Eu acho que assim, agora, pronto, falaste nisso, eu comecei a pensar em mim com 17, 18, 19 anos, né, que para mim coincidiu o final do secundário, depois com 18 anos entrei na faculdade de Economia. Estava a pensar que, assim, eu era assim muito politizado nessa altura e isso também te dá uma sensação de pertença, mas até era mais de propósito que outra coisa.
Mas eu encontrei uns colegas na faculdade que me ajudaram tinha assim um grupo em que eu comecei a sentir mais esta necessidade de pertença, não é? E tinha ali o meu grupo de amigos do secundário e que depois que tu conheceste quase todos, que ainda nos mantivemos assim ligados durante os anos da faculdade, que ajudava assim um pouco pelo menos a ter esta sensação, não é? Mas depois ela foi muito reforçada quando eu te conheci, esta sensação de pertença. A transcendência, eu acho que para mim ela começou a surgir de forma mais forte mais tarde do que... Aliás, quando nós nos conhecemos, eu achei que tu eras muito madura porque parece que já tinhas explorado um pouco mais lembras-te, quando nós nos conhecemos, eu andava a ler, tinha começado a ler O livro tibetano. o livro de Vida e tibetano da Morte. vida, mas estava super fascinado, acho que começou aí um trajeto, né, de me ligar mais àquilo que era transcendente. A transcendência, agora sou eu a organizar a minha Agora estás a narrativa. fazer a tua narrativa. A minha transcendência aconteceu via literatura, porque eu, nessa altura, 17, 18, 19, já tinha lido a obra toda do José Saramago e da Margarita Yourcenar e de tantos autores, do Michel Tourneur, tantos autores que eu li, e que a transcendência veio daí. Ou seja, não era assim uma transcendência muito organizada como a busca espiritual ou através da religiosidade, mas era através da literatura, o que eu acho que também é uma porta de entrada na transcendência para muitas pessoas. Sim, certamente. Dependendo do que lerem, claro. Sim. Sim, claro. O Diário de um Banana. Sim. Olha, e o que é que tu achas que estas vão... Estava aqui a pensar se estão... parece-me que em diferentes fases da vida algumas destas coisas têm mais peso do que outras, não é? Ou estás mais focado em nutrir um dos pilares do que outros. E achas que há assim alguma hierarquia? Eu acho que ela não propõe que haja, mas tu sentes que há assim acha que algumas pessoas têm... Eu acho que não. Eu acho é que se tu fores... Estou a ligar aqui com o método laser. Foi exatamente o que A sério? A sério? Sim. Sim, mas não ia tanto ligar as necessidades, cada uma das 4 com um dos perfis do laser, que é o que eu faço habitualmente, mas estava mais a pensar que quase todas elas convidam, elas parecem serem mais abstratas. Yeah. Estás a falar de transcendência, de propósito, de pertença, de organização da narrativa interna. Parece que é mais natural para quem tem programas mais abstratos a correr em si, tem mais facilidade a ligar-se ao mundo das grandes ideias, quer sejam mais lógicas, quer sejam mais sentimentais. Parece que isto é uma coisa que pelo menos está mais consciente. Para quem tem uma ligação mais pragmática com o mundo, não é? Quem corre os programas mais específicos, mais ligados a o que é para fazer e gosto ou não gosto disto e como é que isto me faz sentir, esta reflexão parece ser uma coisa mais distante. Okay? O que não quer dizer que a pessoa não esteja a ter esta... para quem conhece o laser, a pessoa pode ser muito laranja, tipo, nunca pensou grandemente sobre estas coisas, mas pode, na sua vida, estar a sentir pertença, estar a sentir propósito, estar a sentir transcendência, por causa das coisas que faz. Não é? Eu estava a pensar aqui que estes 4 pilares é quase como se pode utilizar como um barómetro do estado da sociedade, levar isto para um nível mais macro, mais social, não é? Que o que é que acontece quando nós, como sociedade, que eu acho que neste momento estamos um bocadinho perdidos nisto, não é? Que estamos com falta... Eu acho que há, assim, generalizando, o que me parece é que há uma falta de pertença, as pessoas sentem esta necessidade de pertença, e não só os adolescentes, acho que no geral. Também acho que há muita gente perdida em relação ao propósito, em todas as idades. Também acho que há muita gente que lhes falta essa experiência de transcendência. Aliás, acho que também é por isso que neste momento estamos a ver assim, este boom dos psicadélicos e das substâncias. E acho que também que estamos numa fase em que se está a tentar recontar a história
né? Daquilo que vimos, porque não é só um Mas nós já resolvemos esse problema todos há muitos anos, através da invenção da religião. Porque a religião dá-te tudo. Claro que Tens a pertença, o propósito, a transcendência a coerência da narrativa. certo, É. e parece-me que é também por isso que muitas pessoas não estão ligadas à religião, mas também outras estão-se a religar muito à religião de uma forma que para mim parece um bocadinho tóxica. Mas não, O movimento New Age foi um despertar outra vez destas necessidades todas, ou encontrar novas formas de satisfazer estas necessidades Mas eu todas. estava aqui a pensar naquilo que eu acabei de dizer, que estava a dizer como se isso fosse o único para agora, que se fosse... Achas que agora há menos disto do que há 20 anos atrás? Eu acho que até a proposta desse livro, do Poder do Significado, não é? É que isto é estrutural para Está sempre. o ser Sim, humano. mas o que eu Portanto, sempre estava a foi dizer assim. é se nós podemos perceber se na sociedade Uhum. isto está mais ou menos nutrido e se há um reflexo disso naquilo que está a acontecer neste momento. Sim, eu acho que neste momento está menos nutrido. Uhum. Daí, quando isso está menos nutrido, sempre que nós temos menor satisfação das nossas necessidades, sentimos insatisfação e há um movimento de busca de satisfação. Logo, pode ficar tudo um bocado mais caótico quando uns vão para um lado, outros vão por outro. Às vezes acabam em pontos opostos, né? E começam a lutar uns com os outros, embora todos queiram a mesma coisa, era que é isso. satisfazer as necessidades. Portanto, estas que são necessidades assim mais abstratas, eu acho que se nós encontrarmos formas opostas de satisfazer, vamos acabar a lutar uns com os outros, não é? Daí que algumas pessoas gostam muito desta ideia de dizer isto de antes era melhor quando tínhamos, por exemplo, todos tínhamos uma mesma religião, ou seja, todos tínhamos uma narrativa coerente, e a religião entregava-nos a transcendência, o propósito e a pertença, não é? Daí a religião, enquanto invenção humana, ser uma invenção de tanto sucesso, não é? Porque ela, de facto, permite satisfazer estas necessidades. Sucesso no sentido da adesão das pessoas. Sim, sucesso. Sucesso do ponto de vista de marketing. Exato. Não, do ponto de vista de uma ideia que chega e tem adesão e mantém-se ao longo do tempo e prospera e passa de geração em geração, não é? Portanto, nós estamos aqui, no fundo... Mesmo o nosso podcast, o nosso trabalho no mundo do desenvolvimento pessoal, se agora o quiséssemos traduzir nessa linguagem, é uma tentativa de satisfazer essas necessidades para nós e para as outras pessoas, não é? Por isso é que também as nossas ideias também têm sucesso, não é? Porque ajudam a satisfazer estas necessidades. Nós acreditamos que de uma forma mais ecológica do que outras formas de as satisfazer, não é? E podemos integrar isto de alguma forma na nossa parentalidade. Podemos, Na pertencência de queremos cultivar relações com os nossos filhos mais vulneráveis e autênticos, só o facto de sermos pais acho que nutre muito a necessidade de propósito, né? Está aqui a dar na transcendência, é para dar ayahuasca aos miúdos desde muito pequeninos, não, mas é se calhar essa cultivação da apreciação para a arte, natureza. Então tu não fazes isso, não fizeste sempre isso com as tuas crianças, não é? De ir para o meio da natureza, Certo, de ir para o meio sim. de sítios fantásticos, de estar a olhar fascinado para um animalzinho, não é? Ou ir a ver o mar. Ou estar a olhar para as nuvens, ou ver o mar, ou ver uma peça de arte, não é? Ou ouvir uma música, não é? São tudo. E esta ideia do storytelling e de criar uma narrativa, isso está muito inerente aqui à parentalidade quando estamos a empatizar e a procurar conectar com a criança e validar as suas experiências. Olha, que bela conversa que isto já deu agora e que bela conversa que dá para ter com um grupo de pessoas, um grupo de amigos. Pode-se fazer esse barómetro do 0 a 10, quão nutrida Sim. está a pertença, o propósito, a transcendência e
e a narrativa coerente. Sim, portanto, acho que dá uma bela conversa com amigos num fim de semana e ao ter essa... Fazer companheiros Sim, e filhos. sim, e ao ter essa conversa, curiosamente, vais começar a satisfazer ainda mais essas necessidades todas. Yeah. Muito fixe. Uhum. Gosto desta conversa porque a conversa satisfaz As necessidades. as necessidades que são discutidas na conversa. Pois é verdade. É É verdade. espetacular. Temos que organizar um dia destes um evento onde só falamos com isto, porque ao pôr as pessoas a falar sobre isto, elas vão ficar mais satisfeitas. Gosto da ideia. Muito bem. Gosto da minha própria ideia. Yeah. Sim, bom. Também gosto da Sim, ideia. obrigado por teres trazido este tema, Mia. Foi bem fixe. Ainda vou Obrigada. continuar a pensar sobre isto, claro. Como lembra- sempre. E lembrem-se do curso laser que está a começar. Assim, que também vai ajudar a satisfazer essas necessidades, acho eu. Certíssimo. Está bem. É. Boa. Obrigada, Pedro. Obrigado, Mia. Obrigado por teres ouvido este episódio do Inspiração para uma Vida Mágica. Deixa a tua avaliação do podcast e partilha com quem achares que pode beneficiar de ouvir estas conversas. Para saberes mais sobre o nosso trabalho, visita os nossos websites. Encontras toda a informação na ficha técnica do podcast, assim como os nossos contactos. Inspira-te para uma